Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Hoje nós vamos dar continuação da nossa aula passada, né? Espero que vocês gostem. Fique com Deus e uma boa aula para vocês. Números racionais, né? Como eu falei na aula passada, nós vamos dar continuidade, né? E hoje seria a transformação de números na forma de decimal para a forma de fração, que é o contrário da aula passada. Tudo bem? Mas para isso eu vou ter que explicar para vocês um sistema que é utilizado lá na aula do sexto ano, né? Então, vamos voltar aqui na aula do sexto ano. Eu tenho o número 245. Né? Se eu quero escrever lá no sexto ano esse número em um sistema chamado de sistema posicional, né? Lá nós vamos ter a classe das unidades simples, onde temos unidades, dezenas e centenas, né? Para quem não lembra, essa classe ela continua aqui para a nossa esquerda, tá? Onde vai aumentar para a classe dos milhares, né? Classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Tá? Então, vamos lembrar aqui. Tá? Na aula passada eu falei para vocês que todo número inteiro, todo número natural, lembra o caso do menos 2, né? Que era um resultado, que aí eu poderia escrever na forma decimal apenas colocando uma vírgula e um zero, né? Muito bem. O 245 ele também tem a sua vírgula aqui, tá? Então, só que eu não preciso estar colocando essa vírgula porque ele está escrito em forma de número natural, tá? O número natural não recebe em vírgula, mas tudo bem. Eu já sei que temos uma vírgula. Eu tenho aqui o número 5, tá? Que esse 5 ele significa 5 unidades. Então, na hora de preencher o nosso sistema posicional, eu vou preencher a partir dele, né? E nós teremos 245. Tudo bem. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tem um número com vírgula, né? Um número decimal. No caso 0,22. Observe que eu falei agorinha. Nós temos uma vírgula, tá? Bem aqui do lado direito do número. Então isso quer dizer que esse zero aqui, ele representa a nossa casa da unidade. Então eu tenho 0 unidades, tudo bem? E eu tenho a parte, né, fracionada, a parte decimal 0,22. Note que eu não tenho uma casa, né? Não tenho casas de unidade, dezena e centena para colocar o 0,22. Então nós vamos ter que criar uma nova casa, certo? Agora para a nossa direita, tá? Para a nossa direita do número. E lembrar que entre essas duas casas, tá? Nós temos a vírgula. Então vamos analisar isso aqui. Nós temos uma classe das unidades simples. Ela sempre vai estar, né, à esquerda da nossa vírgula. Então, todos os números à esquerda da nossa vírgula vai ficar na posição das casas, né, das unidades simples. E tudo que tiver depois da nossa vírgula, no caso na direita, né, nós vamos colocar na parte decimal. E assim nós vamos escrever o nosso número, 0,22. O zero na unidade, porque está à esquerda da vírgula, e o 22 na parte decimal, que está à nossa direita da vírgula. Observe também que aqui nós conseguimos escrever sobre duas, né, duas casas decimais. Tá? Esse processo aqui, a gente diz então que o número 22 ele foi dividido em 100 partes iguais. Tá? Ele foi dividido em 100 partes iguais. Então, nós vamos ler da seguinte forma: 0,22 centésimos, né? Ou seja, 22 dividido por 100. Olha só que interessante. Quando eu falo 22 dividido por 100, eu já estou praticamente escrevendo, não, estou dizendo a forma de fração. Mas vamos ver um pouquinho mais. Tá? Se eu quero escrever outro número com vírgula, no caso 0,33,
eu vou preencher com o zero à nossa esquerda, né, da vírgula, e continuo escrevendo os outros números à nossa direita da vírgula. Observe que aqui, ó, nós temos uma reticência. Isso quer dizer que esse 3 ele continua 3, 3, 3, 3 para o infinito, né? Isso também quer dizer que nessa parte decimal nós vamos ter outras casas para cá, tá? Para a nossa direita, nós vamos ter outras casas decimais. Tudo bem? Então, vamos aqui tentar analisar melhor essa situação. Ó, se eu tiver, no caso aqui, depois da vírgula, apenas uma casa decimal, né? Ou seja, um décimo, né? Por exemplo, 1,4. Observe que eu tenho apenas uma casa decimal depois da vírgula, certo? Isso quer dizer que então que esse número ele foi dividido por 10. Se eu tiver, no caso lá do 22, que eu tenho duas casas decimais, tá? Eu tenho duas casas decimais, então eu vou para a casa dos centésimos, né? Isso quer dizer que esse número foi dividido por 100. Três casas decimais, 3 milésimos, né? E isso quer dizer que foi dividido por 1000 e assim por diante, tá? Observe que eu estou falando então que na nossa transformação de números, tá? Toda vez que eu tenho parte decimal, nós estamos falando de divisão, tá? Então não tem como a gente transformar um número decimal se a gente não usar divisão. Mas vamos ver como é simples essa questão da divisão. Por exemplo, 0,8. 0,8, observe que eu tenho uma casa decimal, como eu falei anteriormente, né? Eu vou ler 8 décimos, olha só, toda vez que eu falar décimos, isso quer dizer que foi dividido por 10, uma divisão por 10. Então, na hora de escrever esse número 8 décimos em forma de fração, nós vamos ter 8 dividido por 10. Simples, não é? Então, acabamos de transformar um número decimal em forma de fração. Tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. 0,15. Eu tenho duas casas decimais, ok? Isso quer dizer que nós vamos dividir por 100. Tá? Como é que eu vou ler esse número? 15 centésimos. Isso quer dizer, então, que é 15 dividido por 100. Novamente, 0,354. Tem três casas decimais, tá? Eu vou ler 354 milésimos. Tá? Isso quer dizer, então, que nós vamos dividir por 1000. Tá? Então, vai ser escrito 354, tá? Que são os números que aparecem ali. Observe que o zero some, tá, gente? Eu não coloco o zero na frente de nenhum dos números, tá? Esse zero ele vai sumir, tá? A vírgula também vai sumir. Então, eu vou ter 354 dividido por 1000, já que ele era milésimos, então divide por 1000. Centésimos divide por 100. Décimo divide por 10. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos, tá? 2,4. Uma casa decimal, eu vou ler 2 inteiros e 4 décimos, né? Novamente, eu vou ter uma divisão por 10, porque ele é décimo. Na hora de escrever, simplesmente eu vou repetir o número de cima todinho, né? Esse número 2,4 vai sumir a vírgula, vai ficar 24 dividido por 10. Tá? 3,15, né? O 15 representa duas casas decimais, ele está no caso do lado da direita da vírgula. Eu vou ler
3 inteiros e 15 centésimos, olha o centésimo, quer dizer que é uma divisão por 100. Então, transformando em fração, eu vou ter 315, a vírgula some, e boto a divisão por 100. Tudo bem? 1,354. 354, 3 casas decimais, né? Eu leio 1 inteiro, 354 milésimo, divisão por 1000, então eu vou ter 1354 dividido por 1000. Vocês viram como é simples transformar um número com vírgula em fração, né? É muito fácil. Continuando aqui, porcentagem. Não tem como a gente falar de transformação de números decimais para fração ou vice-versa se a gente não falar de porcentagem. A porcentagem, ela também é um número racional, tá? Por quê? Porque ela expressa a mesma coisa que a gente vem falando aqui nas transformações de números, tá? Então, deixa eu explicar melhor. Porcentagem, ele tem esse símbolo, para quem não conhece, né? São 2 zeros, tá? E uma barra de divisão, tudo bem? Então, praticamente, o nome já está dizendo aqui, porcentagem, porcento, por 100, né? Então, é uma divisão por 100. Então, lembra que todo número dividido por um outro número, né, dois números em divisão, ele forma um número racional. Então, a porcentagem nada mais, nada menos que uma divisão, só que dessa vez diretamente ligado ao valor de 100. Então, qualquer número que a gente falar, né, por exemplo aqui, o 8%, ele é uma divisão por 100. Quando a gente fala de porcentagem, nós estamos dividindo aquele valor por 100. Então, eu posso transformar, tá, gente? Eu posso transformar uma porcentagem em fração, como eu também posso transformar fração em número decimais, como a gente já viu. E a mesma coisa, se eu quero transformar números decimais em fração, eu posso, e fração eu também posso transformar em porcentagem, tá? Então, como é que eu faço para interligar esses três? Tá? 8%, como eu falei para vocês, é 8, tá? 8 dividido por 100. Então, na hora de escrever em fração, eu tenho 8, a barrinha significa divisão, né? Dividido por 100. Acabamos de transformar ele em fração. E de fração para números decimais. Lembre-se, nós temos aqui uma divisão por 100, ou seja, duas casas decimais. Então, na hora de transformar, é 8 centésimos. Então, eu vou ter que ter duas casas decimais. Tá? 15%, não é? O nome já está dizendo 15 dividido por 100, né? Que é a mesma coisa que 15 centésimos. Tudo bem? 30%, 30 dividido por 100, que é a mesma coisa que 30 centésimos, tá? Então, eu tenho 0,30. Vale lembrar aqui, gente, que quando no final aqui, ó, eu posso ter um segundo zero, não importa, tá? Não importa a quantidade de zeros que eu vou ter à nossa direita do número. Esse número aqui, ó, 0,30, é a mesma coisa que 0,3, 0,300, 0,3000, não importa, é o mesmo valor, só está escrito em formas diferentes. Tá? Mas vocês viram como é fácil transformar uma porcentagem em fração em número decimais? Basta ler a porcentagem, que ele já vai indicar automaticamente por quanto você vai dividir. No caso, todos os números serão divididos por 100, né? Por isso que ele recebeu esse nome, porcentagem, divisão por 100. Tá? Bom, pessoal, esse é o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa, tirem dúvida com a gente lá no grupo, né? Me chamem no PV se for possível. E eu estarei aqui sempre para ajudar vocês no que puder. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.